Boa noite, pessoal do Gritcast. Hoje estamos aqui com a Simone Veras, que é empreendedora, CEO, né, presidente, hoje está à frente aí da Galeria Veras e também é psicóloga. E a gente vai ter hoje o prazer de conversar com ela, conhecer um pouco mais da história dela, entender o que levou ela por essa trajetória, né, de ter trabalhado em várias outras áreas e hoje está chegando aqui, está à frente desse espaço e o que inspira ela e conhecer um pouco mais da história dela. Antes da gente começar, né, eu também tenho o prazer de chamar ela de mãe, isso é um fato bem interessante, bem relevante para nossa conversa também, coisa que eu comentei no podcast que eu gravei com o pai, né, que a gente às vezes busca referências muito longe, e eu tenho a felicidade de ter 2 referências, né, de empreendedorismo, de educação, esforço e disciplina dentro de casa, isso é muito gratificante para mim. E por isso que eu decidi, né, que eu achava que ia ser super valioso a gente fazer esses podcasts, porque são pessoas que me inspiram diariamente, me ensinam diariamente e que eu acredito que podem agregar para todas as pessoas aí que vão estar acompanhando o podcast. Antes da gente começar em si, eu vou também agradecer os nossos patrocinadores, né? Então, Galeria Veras, o espaço aqui onde você quiser gravar o seu podcast, aqui a gente pode usar, né? Você pode utilizar essa sala, assim como a gente está utilizando para gravar o seu podcast ou outros conteúdos. Além disso, você tem aqui também as salas para profissionais de saúde que podem fazer o aluguel dessas salas. E também tem a parte da sala de treinamento, onde você pode vir fazer sua palestra, o seu curso, numa sala que é, assim, de alta qualidade, né, com televisão, ar-condicionado, um espaço de bastante conforto para todos os alunos ali, realmente premium, para que você possa fazer da melhor maneira possível aí seu curso. Além do nossa Galeria Veras, a gente tem o Eliseu Martins Supermercados, que é o melhor supermercado da região norte do Piauí. Hoje está aqui um dos maiores e a gente tem a felicidade de contar com eles como patrocinadores. E a Grid Softwares, que é a minha empresa de desenvolvimento de software, e hoje atua desde a parte de design, prototipação, desenvolvimento de software e suporte. Se você tem uma ideia e quer tirar ela do papel, conta com a gente. Dito as palavras aí, evangelização dos negócios, né? Mãe, prazerzão aí estar conversando com você hoje. Pra gente começar, eu acho que vale muito a pena aí você só dar um oi pro pessoal. Eu queria escutar um pouco mais aí de como que é essa experiência de estar gravando podcast aí. Ah, é maravilhosa, maravilhosa. Eu estou muito feliz de gravar esse podcast com você. Eu adoro conversar com você, né, não é nenhum segredo isso. E essa experiência é boa porque, como a gente estava falando agora há pouco, né, para que eu possa experienciar inclusive a experiência do cliente. Uhum. Então, sim, eu estou muito feliz de estar aqui gravando, testando tudo, né, que são os primeiros, mas é interessante. E estamos aqui, vamos conversar. É o primeiro podcast que você grava? Meu sim. Olha aí, olha aí. Primeiro de muitos, primeiro de Sim, muitos. primeiro de mu E como que, assim, me conta um pouco da sua história, né, de onde que veio. A gente tem várias histórias, né, pra comentar, mas acho que a gente pode falar um pouco daqui, da Galeria Veras, né, então me conta um pouco da história daqui, desse espaço, como que de onde que veio a inspiração, de onde que veio a vontade de ter esse espaço, como você pensou nele para ele se tornar o que ele é hoje? assim, eu sempre pensei num espaço que pudesse representar inovação, né. Então ter um estúdio de podcast, ter uma sala de treinamento, ter salas de aluguel para profissional de saúde, tanto mensal, quanto futuramente, né, a implantação de um cowork, que é algo que a gente está pensando já. Então assim, para mim tudo isso representa inovação. E é algo que isso me aproxima dos objetivos que eu tenho, né, que é estar nesse lugar de proporcionar para as pessoas que adentrarem o espaço, né, poder experienciar prosperidade, sabe, uma mentalidade próspera, uma mentalidade de desafios, de entender, de muita network. O objetivo desse espaço, quando eu pensei, era isso. É Legal, isso, né, legal. na verdade. Que massa, que massa. Acredito que é bem inovador, inclusive aqui para Parnaíba, né, não tem muitos espaços que estão promovendo isso hoje. Não dessa maneira, né, não com esse intuito, não com esse apoio, com esse suporte para realmente olhando para o profissional de saúde, por exemplo, não somente como profissional de saúde, mas como também um empreendedor, né, dando a oportunidade dele de fazer gravação de conteúdo, marketing.
para que ele sim, possa estar oferecendo os serviços deles para mais pessoas, né, e essas pessoas conheçam o maneira como eles trabalham, né, então isso é bem legal também. sim. Eu ia perguntar também, dona Simone, você é psicóloga, né, estava trabalhando como psicóloga, e como que está sendo essa transição, né, ali de psicóloga, sempre, né, com o empreendedorismo, acredito que de lado, mas como que está sendo isso? Desafiador, muito desafiador, porque como a gente estava num processo de reforma, né, do espaço, que era uma casa, que era dos meus pais, e aí a gente fez toda essa parte de reforma que concluiu agora final de novembro, vamos dizer assim. Então, o ano de 2024 ele foi um ano muito desafiador, porque tinha que estar no consultório, né, fazer o atendimento clínico, tinha que estar na instituição que eu trabalho, na parte do RH, e tinha que dar suporte na obra. Uhum, Então foi um ano desafiador. Mas falando agora, né, com o projeto de 2025, eu imagino na minha cabeça que levar as 2 coisas, como a galeria, né, de dar o suporte para os profissionais que aqui estiverem, de promover o espaço e ainda assim continuar com a parte clínica, eu vejo como, a possibilidade de novos aprendizados, uhum, porque de fato agora é o empreendedorismo, né, uhum, bem mais focado. uhum. Então eu não tenho dúvida que eu vou me testar muito esse ano de 2020. Legal, legal. É uma coisa que eu também tive a virada, assim, né, ano passado, também eu trabalhava CLT e decidi montar minha empresa. E essa transição ela é bem interessante, né, porque você começa a entender o mundo que ele realmente é novo, né, não é realmente o mundo que as pessoas costumam viver, o mundo do empreendedorismo. É um mundo de você, às vezes, entrar em um cenário onde você realmente não conhece nada. Eu acho que aquela frase é muito legal do, fundador do LinkedIn, e ele fala: "Empreender é como você saltar de um penhasco e descobrir como montar um avião enquanto você cai", né, então acho que é bem isso, assim, você Hum, vai descobrindo as coisas ao longo do dia, desafios vão acontecendo e você vai se moldando, né, moldando sua experiência para descobrir essas coisas novas e solucionar os problemas que vão vindo, que são bem criativos muitas vezes, né. sim. E assim, onde que começou a Simone, né, a Simone empreendedora, a Simone psicóloga, onde que você considera, assim, que teve seu início por essa vontade, né, de trabalhar na área da saúde, conhecer mais esse lado, né, de trabalho? Eu não sei aonde começou exatamente, mas quando eu estava lá na minha adolescência, ali por volta dos 18 anos, quando eu prestei o primeiro vestibular, a psicologia já me chamava a atenção, mas eu tinha um outro desejo que era muito maior, que era veterinária. Uhum, Então, por eu gostar muito de animais e tudo, né, eu tive a vontade de fazer veterinária. Mas na época não foi possível, eu já morava em Fortaleza, não foi possível. Mas eu acho que quando eu volto para Parnaíba e que o curso de psicologia chega em Parnaíba, né, porque aí eu me formei contadora primeiro, por uma questão de do trabalho, né, já que eu exercia, é porque eu trabalhava no financeiro. Parte financeira, então a contabilidade ela vinha para me ajudar muito. hum, E aí, depois disso, apareceu o curso de psicologia de Parnaíba, só que na federal. E na federal era tempo integral, então para mim não era uma realidade. Eu trabalhava, né, e não fazia, não tinha como. Quando apareceu o curso numa outra instituição, né, que aí sim dava para me fazer, porque era só um turno, era noturno. Então, ali dava para mim começar a minha trajetória na psicologia. O comportamento humano, né, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Por que que a gente se comporta como a gente se comporta? Isso sempre era uma questão para mim. Eu sempre me achei uma pessoa muito observadora, né, em tudo que eu faço. E eu desenvolvi muito isso até em outros trabalhos que eu tive antes mesmo
de voltar para Parnaíba, né, ainda Uhum. quando eu morava em Fortaleza, que eu fui trabalhar como numa agência de teste de produto, implantação de produto, né, de pesquisa de produto, na verdade. E aí eu me peguei nesse lugar de muita observadora, porque eu precisava andar pela cidade para poder apresentar, fazer a pesquisa para as pessoas, e eu não sabia andar muito bem em Fortaleza, e eu tinha que trabalhar, né. Eu queria trabalhar, não é nem que eu tinha, eu queria muito trabalhar, porque aí sim, esse lado empreendedor já estava lá. Eu nunca fui uma pessoa que quis depender dos pais, né, eu sempre quis galgar o meu caminho, então eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro, sem precisar do dinheiro dos meus pais. Hum. Esse era o meu grande objetivo e com isso a gente vai se colocando na vida, né, isso a gente vai defendendo os caminhos que a gente vai trilhando. Então, por eu ter essa habilidade, né, que é de observação, e por ter vamos dizer, uma grande curiosidade com relação ao comportamento, a psicologia começou a me chamar muita atenção, né. Então a gente ouvia: "Ah, o psicólogo falou isso assim, tal", e aquilo ficava: "Pô, como será esse curso? Como será esse curso?". Então chegou o dia e eu fiz o vestibular, que foi, assim, muito interessante, porque eu não sabia que tinha aberto nessa outra instituição, que tinha o curso lá. Então o vestibular ia ser no domingo e eu soube disso no sábado, meio-dia. E aí corri para poder fazer minha inscrição para não perder a prova, né. Uhum. Então eu sou da primeira turma dessa instituição aqui em Que legal. Parnaíba. E e foi, assim, um grande prazer, um grande prazer. Eu me encontrei muito dentro da psicologia, assim, é uma coisa que eu gosto, tanto da área organizacional quanto da parte clínica. Uhum. Os 2 me fascinam, porque os 2 a gente tem como, vamos dizer assim, como o maior instrumento, né, Uhum. exatamente o comportamento humano. Por que que a gente pensa como a gente pensa. Uhum. Então, isso para mim é o que me motiva dentro da psicologia, né. Para mim, eu vejo a psicologia, cada cliente, paciente que chega ou qualquer pessoa que nos procura, eu vejo como, sabe, assim, como aquela pessoa, o investigador do mistério, Uhum. sabe, assim, que você vai ali adentrar bastante naquela pessoa, você vai ouvir aquela pessoa, você vai entender por que que ela está falando aquilo. Aquilo realmente é o que está ali, que se apresenta ou o que está por trás daquilo que ela está dizendo. Uhum. Então é um processo muito investigativo, Uhum. e isso me instiga demais, é uma coisa que eu gosto. Que legal, que massa. É, deve ter que trabalhar bastante a escutativa, né. Todo o Sim, tempo ali quando você tá com um paciente, com uma pessoa que tá ali realmente, se abrindo, né. É bem semelhante ao que a gente vê no setor de vendas, né. No setor de vendas, não obviamente com o mesmo tempo, né, e dedicação, mas a gente também tem que ouvir bastante, né, do nosso cliente. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí nessa nova etapa, né, sim. do processo. E, assim, você falou, né, que teve esse primeiro contato com a psicologia, já principalmente por conta que tinha essa característica de observação, eu ia fazer uma pergunta, assim, um pouco diferente, né, que é, por exemplo, você considera que as suas habilidades psicóloga, de observadora, como que você vê essa relação consigo mesma? Assim, você acha que a psicologia também ajuda você com você própria? Como que é essa relação de ser terapeuta e, tipo, você gerir os seus próprios, né, todo mundo tem, né, então, os seus próprios desafios ali emocionais e tal. Eu penso que a psicologia ela ajuda, né, como você mesmo falou, também no setor de vendas, né, então ela cabe em todas as esferas e consigo mesmo não é diferente, né, então a gente também se olha muito, por que que você está se comportando assim? Você se Hum. questiona, você aprende a se questionar mais, Uhum. e tudo que você aprende a se questionar mais faz com que você avance. Né, porque quando você entende que muitas vezes não é o comportamento do outro, mas é o que tem em você que está refletindo ali naquele comportamento. Por Hum. que que aquele comportamento está pegando para você, Uhum. né? Então eu acho que a psicologia,
fazendo esse olhar para si mesmo, ela me dá muita ferramenta para que eu possa me treinar, inclusive, né, nos desafios da vida, Uhum. para que eu possa aprender a lidar comigo mesma, né, porque a gente não lida só com o outro, né, a gente tem que aprender a lidar com a gente, né, Sim, porque é um grande desafio. Você com você mesmo já é um desafio enorme. sim. Então, você precisa estar ali todo o tempo nesse compromisso de querer ser uma pessoa melhor. Então, a psicologia ela faz com que você sempre resgate isso, né. Uhum. Como que você faz? Como que você pode ser melhor com você, né, porque essas questões elas vêm exatamente para que a gente possa pensar: "O que que eu quero? Como que eu posso ajudar o outro se eu não aplicar o que eu sei em mim mesmo também?", Sim. né. Se eu não aprender a gerenciar minhas emoções, como que eu vou ajudar o outro a gerenciar Uhum. as Sim. emoções? Então a psicologia, para mim mesma, ela é uma grande ferramenta, Uhum. né, de aprendizado. Legal, que massa. É, eu vejo assim, né, que, por exemplo, hoje não sei, eu não sei como é que você vê isso. Acho que a gente nunca nem conversou sobre isso mesmo, né. Mas assim, a minha geração, ela parece ser muito diferente das gerações passadas. Obviamente, como sempre acontece, né, e a próxima geração será diferente da minha também. Mas eu sinto que hoje, muitas pessoas, por exemplo, é como se fosse uma linha tênue, né, eu acho isso até engraçado. É como se fosse um lado das pessoas na vida real, né, e elas têm muita dificuldade de criar conflito, têm muita dificuldade de se impor, muita dificuldade de ir contra o grupo, né. E acaba que isso eu acredito que é uma dificuldade de ser autêntico, né, uma necessidade de aprovação grande que faz com que a pessoa, às vezes, sacrifique a sua própria autenticidade, só para ela poder ser gostada por pessoas que às vezes talvez nem faz sentido, né. Talvez porque ela não conheceu tanta gente, quer muito se prender àquela esfera que ela tá, né, alguma coisa assim. E a outra é o pessoal que tá na internet, né, e aí que consegue desagradar todo mundo, mas só na internet, né. Se o cara chegar na rua e, sei lá, pisar no sapato dela, às vezes ela não vai falar nada. Mas ela na internet vai postar dizendo que: "Nossa, meu Deus, hoje uma pessoa eu odeio pessoas que pisam no pé das outras na rua e tal". E como é que você tem visto, assim, essa dualidade dos mundos, assim, nessa geração? Eu acho que eu penso assim, não é que essa dualidade só aconteça nessa geração. Talvez a gente perceba mais nessa geração, porque a internet está maior, mas essa dualidade eu acho que ela sempre existe. É aquele ponto, né, às vezes a pessoa diz assim: "Ah, nossa", trazendo para uma esfera mais genérica, assim: "Ah, eu sou uma pessoa que defendo que todo mundo não pode estragar comida, não ter o cuidado com a alimentação", algo nesse Os sentido. veganos, eles são um problema da sociedade. Não, não, Vai, não, continua, amor, tô só não. brincando. E aí, defendem isso, mas não ao fazer seu alimento, não se preocupa de saber se aquela quantidade que está sendo feita, de fato, está sendo consumida, Uhum, né. Então eu acho que esse ponto que você trouxe, ele não é da sua geração ou dessa geração agora. Ele sempre esteve aí. uhum. O ponto é que a internet está deixando isso muito claro, porque as pessoas Faz muito estão, sentido. né, assim, elas se mostram mais, ou melhor, não é nem que elas se mostrem mais, tá mais acessível, né, as pessoas conseguem ver o que o João lá da Pedra do Sal, por exemplo, fala e o João daqui de Parnaíba fala, Sim. né. Então é muito mais nesse lugar de ter mais acesso, mas eu acho que a questão ela sempre esteve aí, ela sempre teve ela não é referente à sua geração. Que massa, interessante. Nunca tinha parado pra pensar assim. Mas é como se fosse até aquele autor, né, o Jordan Peterson fala muito sobre isso, né, ele traz que muitas vezes as pessoas ele fala muito para o jovem, né, então ele conversa diretamente, assim, comigo e com a minha geração, eu acredito. Ele fala assim, muitas vezes a pessoa tá lá e sai dizendo, né, que quer mudar o mundo,
mas nunca conseguiu nem arrumar o próprio quarto, né. Então, tipo, tenta mudar tudo menos a si próprio. E isso que você falou, né, às vezes a mudança ela vem da pequena esfera para a maior esfera, né. Então, eu começo eu não estragando alimento, né, para depois eu tentar fazer alguma coisa maior, porque esse ali é um impacto direto que você tem, né. Então não antes de você defender uma bandeira, fazer uma passeata, um protesto, faz o primeiro seu ali, né, a primeira Sim. pequena esfera. E até porque o maior desafio é exatamente esse, é lidar consigo mesmo. Então, como que eu posso pensar e agir da mesma forma? Porque às vezes eu penso que eu sou a pessoa que cuida, né, trazendo de novo para o contexto da alimentação. Nossa, eu defendo que não pode estragar comida, que tem muita gente que passa fome, mas, ao mesmo tempo, eu não estou ali fazendo o básico, né, que é olhar para mim e o tanto de comida que eu ponho no prato, eu Uhum. de fato estou terminando de comer. Sim. Eu tenho essa preocupação, mas se a gente levar para o contexto maior, o Brasil é um dos países que mais estraga alimentos, né, que deixa de utilizar o alimento bom, né. E o que é isso? Por exemplo, sobras de restaurante. Uma vez saiu uma pesquisa que o Brasil desperdiçava alimento com sobra no restaurante, né. Então, assim, esse é começar por si, começar a ter o compromisso de entender que você não é perfeito, né, que você todo o tempo vai surgir uma questão nova, por isso que a gente tem que se questionar muito, todo dia, com tudo que a gente faz, porque sempre vai ter um outro ponto que você não estava vendo, Uhum. né. Então, eu resolvo algo aqui, tem um pontozinho que aparece, porque é Sim, natural, somos humanos, sim. né. Então, esse é o lugar, assim, do aprendizado constante, que não tem a ver com as gerações, Uhum. né, mas tem a ver com o compromisso que você deve ter consigo mesmo, Sim, né, em se transformar numa pessoa melhor. Eu acho que essa é uma busca que deveria ser uma busca, de todos, né. O que que eu posso fazer para que amanhã eu possa ser melhor do que eu fui hoje? sim, muito legal. É, e ter esse alinhamento de discurso e ação é muito difícil, né, assim, Sim, você não jogar porque é muito comum, né, principalmente quando, por exemplo, quando a pessoa está empolgada no início na academia, né, é muito comum ela jogar muito forte a fala antes de fazer as ações, né. E isso é normal, eu acredito que é ok, né, não é algo que, tipo assim, você vai julgar a pessoa por isso, ela tá só empolgada, feliz, né, tá ali meio que comemorando, né, falando tipo: "Ó, tô com 1 mês aqui de academia". Escreve, anota aí, daqui a 2 anos eu vou ser o Léo Stronda, né, tipo assim, mas não ficou nem 6 meses constante, né, não sabe a dificuldade que é a constância. Isso é o difícil, né. Fácil ter empolgação durante 3 meses. e a constância consigo mesma, não tem a ver com a academia, com o seu compromisso individual, porque isso vai para a vida, né. Então, eu decido que eu vou me alimentar melhor. Aí eu quero me alimentar um mês e achar que no segundo mês eu não preciso mais ter aquele Sim, lugar, né. sim, Esse é que é o desafio humano. Como que a gente faz para lidar com a gente mesmo? Porque tá tudo na nossa cabeça, tá tudo dentro da gente. Então, sim, é o desafio diário, 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 porque você se motiva e você se desmotiva. sim, E como que você faz para ter ali o melhor dos 2 mundos, né? Não tender no pêndulo, né, não estar sempre numa esfera muito motivada ou numa outra que é sempre altamente depressiva porque não consegue nada. sim, Esse é verdade, o desafio aqui do caminho do meio, né. sim. Uma inclusive isso vem lá da filosofia, né, do Aristóteles, lá da galera das antigas, assim. Eu acho muito massa, muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta, porque a gente não vai ter muito tempo no podcast, então eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer que eu já estava, assim, na cabeça que eu queria fazer, e que eu acho que vai ser bem legal, assim, de ouvir a resposta sua também. Eu realmente tenho essa curiosidade. Por exemplo, uma das perguntas é entender, como que você pensou primeiro assim, qual que é a história desse prédio? Qual que é a história do prédio? De onde que veio, por que que veio, Por que que é aqui que é por que que é aqui, né. aqui? Essa casa era a casa dos meus pais, né, quando o meu pai sempre foi uma pessoa que
quis construir patrimônio para deixar para os filhos, ele sempre teve isso muito claro. E essa casa era uma casa grande, porque nós éramos 7 pessoas morando, né. Só que aí todo mundo foi indo embora, depois ele mudou para uma casa menor, e aí essa casa começou a ficar só de aluguel. Quando, há uns 5 anos atrás, que ele começou a pensar em fazer a partilha dos bens, né, aí ele disse: "Ó, essa casa vai ficar para você". Uhum. Eu já estava na área da saúde, e ele disse: "Você monta uma clínica para você", Uhum. né, então ficou sempre assim. E aí, na psicologia, existe um desafio, né, porque muitas pessoas, né, isso já tem se quebrado mais, mas muitas pessoas dizem que psicologia é coisa de gente doida, né, só vai para psicólogo quem é doido. Então Aham. termina que você está ali todo o tempo naquele rompendo essa cultura de achar que terapia não é para todo mundo. Muito pelo contrário, terapia é para todo mundo. Sim. Talvez nem todo mundo precise, ok, tudo bem, né, mas ela tem que estar lá disponível para todo mundo. E esse é o maior desafio da psicologia. E por que que eu estou falando isso? Porque quando eu pensei no projeto do prédio, e a fala dele, da minha mãe dizendo, né: "Ah, essa casa vai ser a sua clínica". Uhum. Então eu não conseguia pensar, eu digo: "A casa é muito grande, eu vou Sim. fazer uma clínica toda e se eu não conseguir, eh, ter profissionais ou ter plano de saúde", porque Uhum. esse é um ponto dentro da psicologia, é para que a gente possa aí ter esse lugar de um fluxo de pessoas maiores, Sim. né. Então quando eu pensei no projeto, eu já pensei num projeto como que eu posso extrair o máximo Uhum. desse lugar. Esse foi o pensamento. Então lá na frente, né, no espaço inicial, na parte que dá acesso à rua, são pontos comerciais, e na retaguarda, né, seria a clínica, que era no piso superior. Só que ainda assim eu disse assim: "Não, mas como que eu posso fazer para que o espaço possa gerir fluxo de pessoas que um vá complementando o outro?". Uhum. E aí veio o advento do pensamento da sala de treinamento. Uhum. Como eu sou uma pessoa que eu acredito demais na internet, Uhum. desde sempre, né, assim, eu tenho muito esse lugar de olhar para a internet com muito carinho. Sim. Assim, eu sempre achei a tecnologia algo que veio para somar, Uhum. e eu queria estar nesse lugar. Então o estúdio de podcast veio daí, né, Uhum. de fazer o podcast, que a gente vai ter o podcast aqui da Galeria Veras, o GV Podcast, Uhum. né, mas também ter o espaço que eu pudesse alugar esse espaço, Sim. né. Então, foi assim que surgiu, né, Uhum. é aqui porque era a casa dos meus pais, e essa casa ficou para mim na partilha dos bens. Uhum. E eu quis transformar esse lugar num lugar onde ele pudesse ser extraído ao máximo, Uhum. né, do espaço físico, né, com Sim. negócios, tanto é que quando a gente falava, você dizia assim, né: "Mãe, mas são 3, 4 negócios, vamos botar um negócio de cada vez", né. Sim, sim. E é bem isso mesmo. E como que você vê, essa estrutura de sala de treinamento e podcast como uma auxiliadora, uma possibilidade de impulsionar também os profissionais que vão estar alugando as salas? Sim, porque aí o profissional ele pode montar o próprio treinamento, né, hoje isso é algo muito mais comum do que antigamente. Antigamente as pessoas que montavam treinamento eram professores, Uhum. né, hoje não, todo profissional, independente de qual a área, você na sua área de vendas, você pode montar lá o seu treinamento de vendas, né, e na saúde não é diferente, né. Você pode montar o seu treinamento para fazer um acompanhamento de grupo, né, usar a sala de treinamento para um acompanhamento de grupo, usar a sala de treinamento para fazer oficinas Uhum. e para também dar o seu curso, Uhum. né, da sua abordagem, porque minha abordagem é psicanálise, então eu Uhum. posso dali fazer um curso voltado para a psicanálise. Sim. Então, a sala de treinamento, ela contempla qualquer tipo de negócio, Uhum. qualquer tipo de empreendedor Sim. e qualquer tipo de profissional. Uhum. Então, ela é muito ela casa muito bem em qualquer lugar que você possa colocar, Uhum. né, Ela impulsiona, ela né. impulsiona. E o podcast?
A mesma coisa, porque como novamente, né, hoje a internet está aí, você não é que você não possa ficar fora dela, né, mas se você tiver o compromisso de fazer um trabalho bacana e estar nela te dá uma visibilidade que antes não era possível. Sim, Então o podcast, né, que essa sala pode ser de gravação de conteúdo ou de podcast, então é o mesmo sentido da sala de treinamento. Não fica fora do mercado, muito pelo contrário, impulsiona o mercado. legal, legal. E você vê isso como para profissionais de saúde uma ferramenta, então? Sim, para qualquer profissional. Uhum. É porque outros profissionais que não são da saúde vão poder ter acesso ao espaço, né, de aluguel, tanto da sala de podcast quanto de treinamento. Então, independente, sempre vai ser possível para qualquer profissional, assim como para profissional de saúde. Muito legal. Então, tenho mais, acho que uma dúvida, e aí a gente já vai se encaminhando para nossa finalização. A minha dúvida, eu acho que é mais um espaço, assim, né, de conversa e perguntar, assim, o que que você, Simone, hoje de adulta, né, já com seu negócio, já com tanta experiência, né, depois de ter conhecido tantas pessoas, ajudado muitas pessoas através da psicologia, através do RH, enfim, né, com toda a experiência que você tem, o que que você diria para Simone lá de 10 anos, 12 anos, 15 anos, que estava no início da carreira, assim, né, que olhava lá para o final do futuro e não sabia como é que podia, o que que ia dar, como é que ia ser, o que que você falaria para aquela pessoa? Continue caminhando. Enquanto estiver caminhando, a vida vai conduzindo, Deus vai mostrando e a gente vai tendo nem sempre a gente entende. Nem sempre a gente entende, mas se você continua caminhando, aqui e acolá vai ter os lampejos de, sabe, de você ver com mais clareza. Então, por exemplo, se eu não tivesse despertado para o estudo na época, né, de contabilidade, porque, por exemplo, eu casei com 23 anos, eu fui Uhum, mãe aos 25, uhum. sua idade hoje, Verdade. praticamente. É, E eu voltei a estudar quando você completou 4 anos de idade. sim. Né, porque na minha cabeça eu disse assim: "Não, agora ele sabe falar que está doendo, então eu Aham, posso voltar a estudar". sim. Então se eu não tivesse tido, né, esse desprendimento de dizer eu poderia ter me acomodado e dizer: "Não, agora eu já sou mãe, sou casada, não vou voltar a estudar". Sim, Mas não, não, eu sempre fui muito inquieta nesse sentido. Eu sim. sempre acho que a gente tem que estar buscando alguma coisa. O que exatamente eu Uhum, uhum, não tenho essa resposta, mas eu acho que a gente tem que continuar caminhando, né, com a visão desenvolver visão de prosperidade. E prosperidade não no sentido apenas financeiro, né, mas principalmente de você não parar, sabe, de você não se acomodar. Né, não é porque a gente está em Parnaíba, a cidade uma cidade do interior mesmo, né, o interior daqui é diferente do interior do sul, né, que a gente uhum. conversou outro dia, mas de você não se limitar. "Ah, é porque eu estou aqui, é porque eu já casei, é porque eu já tenho filho que eu vou tá tudo certo, eu já tenho um trabalho, eu estou estável no meu trabalho e está tudo certo". Eu acho que não, eu acho que todo humano deveria estar todo o tempo colocando, eh, desafios para si, né, porque não é fácil estudar, não é fácil estudar e trabalhar, não é fácil, romper aquela ideia de que você vai para uma carreira completamente nova, Sim. né. Então, o que eu diria é: você está no caminho e você precisa caminhar, porque a vida é o caminho. Não é o objetivo final, né, você não está lá só focada no objetivo, é o caminho, é o que você faz todo dia, com o que você pensa, com o que você age, com o que você experiencia, com as pessoas que você conversa. Então você tem que estar sempre buscando aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque é isso que, na minha opinião, faz sentido à vida, Uhum. né. E com tudo que eu aprendi, eu consigo, por exemplo, longe de mim dizer que a educação
por exemplo, que eu te dei, te proporcionei foi a melhor ou não, mas eu consegui colocar coisas aí dentro do seu disco rígido, né, que que tem a ver com essa vivência, que tem a ver com esse lugar de busca, né, então, esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que continuar caminhando sempre. Boa. Pode deixa nela, deixa nela. Vai lá. E uma última pergunta então, eu acho que a gente já pode com essa finalizar. Queria que abrir o espaço para você dar um recado aí para os nossos telespectadores, principalmente para as pessoas que querem conhecer a Galeria Vera, as pessoas que têm interesse de gravar seu podcast ou usar a sala de treinamento ou alugar uma sala para ser um profissional da saúde que faz parte aqui da comunidade, galeria, né. O que que você diria de recado para eles, assim? Venham, não vão se arrepender. Espaço é um espaço para a gente promover encontros, né, desenvolver network, é um espaço aonde eu sempre vou estar buscando inovação, aonde eu sempre vou estar brigando pelo um acolhimento, sabe. Enfim, venham, venham, sentem comigo, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu acho que nessa conversa as coisas vão ficando mais claras. Mas, assim, o que eu penso para esse lugar é um lugar que vai gerar muita prosperidade para todos que estiverem aqui. E para a comunidade, né, porque a gente não está fora dela Que legal. Mãe, prazer falar com você. Muito feliz aí que a gente gravou o nosso podcast. também. E acho que, dito todas essas palavras, vamos lá, né, vamos fazer uma homenagem agora. Encerrado Vamos. nosso podcast. Beijo, Obrigado. te amo.